E aí pessoal, tudo bem? Beleza? A aula de hoje é sobre proteínas, aula para o primeiro ano. Vamos lá? A gente vai comentar sobre as proteínas. Seguinte, analisando a composição do corpo humano, aproximadamente 70 a 80% é água. Depois da água, a segunda substância que mais existe no corpo humano são as proteínas, certo? Então são de fundamental importância. Proteína está em tudo que você imagina e também no que você não imagina. Vamos lá? Por exemplo, a estrutura que sustenta o corpo, o esqueleto, que é feito à base de tecido ósseo e tecido cartilaginoso, você tem proteína. Na estrutura óssea você tem a osseína, na cartilaginosa você tem a condroína, na fibra muscular tem a actina, tem a miosina, né? No sangue você tem o fibrinogênio, a protrombina. Se a gente pegar, por exemplo, na pele, tem a melanina, né? Que está relacionado com pigmentação. Se você pegar, por exemplo, no sistema de defesa, o sangue, por exemplo, os anticorpos são proteínas. Quer dizer, basicamente quase tudo que tem no corpo, tirando água, é proteína. Certo? E onde é que eu posso buscar essas proteínas? Através da minha dieta balanceada. Né? O que é uma dieta balanceada? Uma dieta que tenha na sua composição alimentos tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Beleza? Assim, o ser humano ele não é nem 100% carnívoro, nem é 100% herbívoro. Pelo amor de Deus, não use a linguagem vegetariana. Né? Isso é um estilo de vida. Ninguém nasce vegetariano. Você é vegetariano porque quer. Ou então o cara se transforma em vegano porque quer. Né? É a opção. Eu estou falando na questão de você já nascer com essa característica. Por exemplo, um leão ele só come carne, ele é carnívoro. Um cavalo ele só se alimenta de vegetal, ele é herbívoro. O ser humano ele é onívoro, porque ele se alimenta das duas proteínas, tanto a de origem animal quanto a de origem vegetal, certo? Ah, professor, eu sinto vergonha de comer carne porque mataram o bichinho. Não é questão de ter vergonha de matar um bichinho, não é questão de sobrevivência. Você precisa de proteínas de origem animal e proteínas de origem vegetal. Acabou. Se está com vergonha de comer animal ou vegetal, então desapareça da face da Terra. Não existe isso, né? Isso é a conversa do Fiuk, aquele maluco lá, filho do Fábio Júnior, né? Qual é a menor unidade formadora de uma proteína? A menor unidade formadora de uma proteína é o aminoácido. O que é um aminoácido? É um composto. Você pode ver aí embaixo, aí a estrutura da molécula. Deixa eu pegar aqui meu laser, dá para mostrar legal. Aqui, ó, você tem esse carbono aqui, ó, dois carbonos no centro, um carbono no centro, esse aqui no radical carboxílico, aqui um oxigênio com uma dupla, aqui uma hidroxila com a ligação simples. Aqui hidrogênio. Para cá nós temos um átomo de nitrogênio ligado a dois hidrogênios, formando a ligação com esse carbono. Esse radical aqui se chama amina. A-M-I-N-A. Amina. E aqui mais abaixo nós temos um radical. Que radical é esse? Um radical qualquer que vai fazer com que o aminoácido seja diferente do outro. Porque nós temos basicamente 20 tipos de aminoácidos. São usados pelo organismo da gente na síntese de proteína. Então quer dizer que todo aminoácido tem que ter isso aqui, todo aminoácido tem que ter isso aqui. E o que faz a diferença de um aminoácido para o outro, por exemplo, eu tenho um aminoácido alanina, fenilalanina. Tem diferença? Tem. A diferença é o radical. Mas o importante para você saber é que existe esse grupamento aqui, que é ácido, e esse grupamento aqui, que é amina. Amina, ácido. Está aí o nome do composto, aminoácido. Certo? São essas unidades aí que se ligam através de ligações químicas, denominadas de peptídicas, para formarem as proteínas. E você ser humano, precisa de 20 tipos diferentes de aminoácidos para sintetizar todas as proteínas que o organismo necessita. E aonde é que eu vou encontrar esses 20 tipos? Nos alimentos, que tanto pode ser de origem animal quanto de origem vegetal. Deixa eu pegar minha canetinha aqui para a gente riscar um pouquinho. Quando eu tenho, por exemplo, aqui aminoácido essencial, que não pode faltar, são aqueles que o organismo não produz. E eu vou buscar isso através de quê? Aqui, ó, através da minha dieta contendo alimento de origem vegetal. Quantos aminoácidos eu posso encontrar ligados aos vegetais? Eu posso encontrar 11 tipos.
E os aminoácidos naturais são aqueles que podem ser produzidos pelo próprio organismo. Ou você pode consumir um tecido de origem animal e adquirir esses aminoácidos. Se eu preciso de 20 tipos e eu já tenho 11 fabricados por vegetais, então para ser produzido pelo meu organismo ou consumido, né, à base de alimento, à base ou seja, de origem animal, eu vou consumir 9 para 9 com 11 vai dar 20. Eu preciso de 20 ao todo. Né? É bem simples. A outra coisa, todas essas aulas que a gente está passando para vocês aqui não são aulas com cortes, são aulas na íntegra. Se houver um erro qualquer, eu peço desculpas, corrige e a gente passa adiante. É uma aula como se eu estivesse em sala de aula. Não é aula do YouTube, que é tudo bonitinho, milimetricamente calculado. Não, errar é humano e se errar a gente consegue. Certo? Pronto, então eu já sei que eu preciso de 20 tipos de aminoácidos e que esses aminoácidos se ligam para formar a proteína. Eu vou fazer um diagramazinho aqui só para mostrar, para você ter uma ideia. Isso aqui é um aminoácido, isso aqui é outro. Aí ele vai ligando. Tá vendo aqui? Então, à medida que eu vou ligando um aminoácido no outro, é como se fosse um rosário. Né? Estou ligando um aminoácido, mais outro, mais outro, mais outro. Na hora que eu tenho vários aminoácidos e todos estão ligados através de ligações químicas, isso aqui deixa de ser aminoácido e agora já passa a ser o quê? Uma proteína. Tá? Então isso aqui já é uma proteína. Ei, Costa, qual é o nome dessa ligação que acontece entre os aminoácidos? Essa ligação é chamada de ligação peptídica. Ó, ligação peptídica. Preciso escrever isso aqui? Não, né? Porque eu tenho essa ligação peptídica demonstrada bem aqui, ó. Ligação peptídica. É a ligação que acontece entre o composto, que você acabou de ver agora há pouco tempo, que é um aminoácido, reagindo com outro aminoácido, certo? Então a ligação entre esses dois vai formar esse composto que está aqui embaixo, que você está vendo. Está aqui a ligação peptídica, né? E automaticamente a ligação peptídica acontecendo aqui, você tem a formação de uma proteína com dois aminoácidos ligados aqui embaixo. Essa proteína teria nome? Sim, eu poderia colocar, já que são dois, o prefixo relativo a dois, di. Cada aminoácido pode ser chamado de peptídeo, então como eu tenho dois peptídeos, eu vou chamar de um dipeptídeo. Uma proteína com dois aminoácidos. Né? Ei, Costa, se tivesse três aminoácidos, o que vocês acham? Se com 2 é di, com 3 é o quê? Tri, né? Então seria um tripeptídeo. E se tivesse, por exemplo, 4 aminoácidos, 5 aminoácidos, 6 e assim por diante, você teria um polipeptídeo, certo? Só uma unidade, aminoácido, juntou 2 aminoácidos, um dipeptídeo, e a partir daí, mais um aminoácido, tripeptídeo. E se eu colocar agora N aminoácidos ligados, eu vou ter um polipeptídeo. Só não esquecendo que depois da água, a segunda substância mais importante para o organismo em termos de quantidade são as proteínas. E em termos de qualidade também, né? Por exemplo, todo o equipamento químico enzimático que o organismo da gente utiliza para realizar os processos digestórios são catalisados por enzimas. E as enzimas, na maioria, né, são substâncias de natureza proteica. Né? Então, realmente, são de fundamental importância. Pessoal, uma proteína pode ser classificada de acordo com a sua estrutura, certo? Com o seu arranjo espacial. Uma proteína pode ser denominada de primária, secundária, terciária e quaternária. Certo? O que é uma proteína primária? Uma proteína que apresenta uma sequência de aminoácidos com aspecto quase que linear. Você está vendo aqui que ela simplesmente é como uma linha que está só fazendo curvas. Ó. Alguma coisa assim, né? Com esse formato assim. Sim, certo? Isso seria uma estrutura primária. O que é uma estrutura secundária? Aí já é diferente. É quando você tem uma proteína que já apresenta um arranjo espacial com aspecto espiral. Um aspecto espiral. Como se fosse a mola de um caderno. Isso é uma proteína com arranjo secundário. Certo? Beleza? Isso é uma proteína com arranjo secundário. Se eu tivesse uma proteína com arranjo terciário, uma proteína com arranjo terciário é alguma coisa assim, tipo você pega um pedaço de barbante e começa a embolar na palma da mão. Você vai criar um novelo. Pronto, isso aqui seria uma proteína enovelada com aspecto tridimensional terciário.
Isso é uma proteína terciária. E digamos que eu pegasse outra proteína. Ó, agora eu estou fazendo de azul, né? Um outro barbante azul. E aí eu coloco tudo isso aqui na palma da mão e começo a mexer fazendo esse movimento aqui. Aí você vai ter, por exemplo, a conformação tridimensional da molécula proteica, uma molécula secundária com mais outra, você junta, você vai ter uma estrutura. Primeiro, se eu tiver uma estrutura globular, toda enovelada, deixa eu fazer aqui que fica melhor para vocês entenderem. Se eu tiver uma estrutura só com esse formato aqui, ó, só enovelada, né? Ninguém sabe nem onde começa nem onde termina, é uma estrutura terciária. Se eu tiver a junção de uma proteína terciária com mais outra também terciária, juntinhas, isso já forma um arranjo secundário, certo? Tipo assim, eu pego um pedaço de barbante, coloco na planta da mão e faço esse movimento. É uma estrutura terciária. Se eu botar dois pedaços de barbante, um vermelho e um preto, não interessa a cor, e se eu fizer isso aqui, eu vou ter dois pedaços de barbante enovelados, agora formando uma estrutura quaternária, certo? Então, só uma estrutura sem muita definição, mais ou menos com esse formato aqui, é uma estrutura primária. Se eu tiver uma proteína com arranjo em espiral, é uma proteína terciária. Se eu tiver uma proteína com arranjo de novelo, é uma proteína terciária. Se eu tiver o arranjo de duas proteínas terciárias enoveladas, eu terei uma proteína quaternária. Então aqui é uma primária, aqui é uma secundária, aqui é uma terciária, e a junção de duas terciárias vai dar uma proteína do tipo quaternária. E para por aí. Inclusive aí no meio do slide, tem o enovelamento aí. Você vê, por exemplo, aqui eu teria uma verde associada com uma vermelha, aqui uma dourado associado com uma prata, todo mundo se juntando para formar um arranjo quaternário. Tranquilo? Vamos lá adiante. Esse arranjo, ele pode ser desmontado? Pode. A proteína do jeito que está aí, ela tem atividade, é uma proteína ativa. Tem alguns fatores que podem fazer essa proteína perder o arranjo. Se eu aumentar demais a temperatura, se essa proteína aí está funcionando muito bem na casa dos 37 graus, se eu elevar essa temperatura para 40, 45, ela desenrola todinho e fica tipo, se aí tinha 2 fios ou 4 fios, isso vai desenrolar todinho e vai ficar reto, como se fosse 4 pedaços de barbante colocados um ao lado do outro. E essa proteína, ela tem ação agora? Não tem mais ação, ela perdeu a ação. E esse fenômeno que pode acontecer através do calor, da variação de temperatura ou da variação de pH, a gente denomina de desnaturação, certo? É quando essa proteína que funciona como enzima, ela perde o arranjo espacial, então ela perde a função. Beleza? Para que servem as proteínas? As proteínas podem estar relacionadas com a função de reserva, né? Pode ser usada, no caso, aí para armazenar reservas para quando o organismo precisa produzir energia. A proteína também ela pode atuar no processo de transporte. Por exemplo, na corrente sanguínea tem uma proteína que transporta oxigênio. Essa proteína se chama hemoglobina. E ela chega a transportar nada mais, nada menos do que 90% de todo o oxigênio que é consumido pelo corpo. 90%. Mas existem proteínas que atuam como anticorpos. Todo mundo sabe, principalmente nessa época de Covid, que os anticorpos estão relacionados com o mecanismo de defesa. E acima de tudo, pessoal, um anticorpo nada mais é do que uma proteína. Então veja que a proteína também pode atuar como veículo de defesa, né? Isso é importante. A insulina é um hormônio que está relacionado com o controle da taxa de açúcar na corrente sanguínea e, evidentemente, dentro da célula. A insulina ela facilita o transporte do açúcar do sangue para o interior da célula. Ela diminui a taxa de açúcar na corrente sanguínea. É um hormônio hipoglicemiante. A falta desse hormônio, a redução dele de maneira drástica, né, ou até mesmo moderada, pode levar o indivíduo a um quadro conhecido com o nome de diabetes. E dependendo da produção, da quantidade de insulina, você pode ter uma diabetes mais suave, uma diabetes moderada, ou uma diabetes mais agressiva, né? Então, isso vai depender muito da quantidade de insulina que é fabricada. Beleza? Então, a insulina no nosso organismo ela funciona como hormônio e está relacionado com o metabolismo
dos açúcares, né? A insulina é fabricada por um órgão chamado de pâncreas. Lá é fabricada a insulina e um outro hormônio chamado de glucagon, beleza? E ambos estão relacionados com o controle da taxa de açúcar. Pessoal, as proteínas também podem funcionar como esqueleto, terem função estrutural, né? Ou funções estruturais. Eu posso encontrar, por exemplo, proteínas que funcionam como esqueleto dentro da célula, né? Posso. As tubulinas, os microfilamentos, actina, miosina, são proteínas que funcionam como esqueleto. É o chamado citoesqueleto, é o esqueleto da célula. Então, assim, na fibra muscular você vai encontrar essas proteínas, as miofibrilas, que são denominadas de actina e miosina, que realmente são proteínas. E eu posso ter proteínas que podem atuar com a função enzimática, principalmente no processo digestivo. E aí, como exemplo, eu coloquei a pepsina, que é uma proteína que é produzida e atua na região do estômago. E ela está relacionada com a catálise, né, da função digestiva de proteínas. Certo? O nome da proteína é pepsina. É uma enzima que tem natureza proteica. Então veja que as proteínas podem atuar em diferentes partes do corpo e com funções bem distintas, né? Uma enzima, para ter velocidade e para ter atividade, ela precisa se combinar com o seu substrato. O que ele quer dizer com isso? Esse diagrama que você está vendo aqui é um diagrama só para mostrar o que eu vou falar agora. Ele quer dizer o seguinte: se eu tenho uma enzima que é uma substância de natureza proteica, ela vai atuar em cima de um local adequado, que a gente chama de substrato. E isso aqui, automaticamente, quando reage, vai me dar um conjunto chamado de enzima substrato. Por exemplo, se eu consumir um alimento contendo proteína, a proteína vai ser digerida no estômago. Aquela enzima que eu acabei de falar agora há pouco tempo no slide anterior, está aqui, a pepsina. É uma enzima que está associada com o processo catalítico digestório de proteínas. Então, quando eu tenho a enzima aqui no caso, lá eu teria a pepsina, né? Então, quem seria o substrato local? Seria a proteína, uma enzima que digere proteína. Se eu tivesse, por exemplo, uma enzima chamada de maltase. Maltase, né? A maltase é uma enzima que está relacionada com a hidrólise, a ação catalítica da hidrólise de um açúcar chamado de maltose. Certo? A maltose é a enzima e ela vai atuar em cima do substrato que é a maltose. Então, assim, cada enzima atua em cima de um determinado tipo de substrato. Por exemplo, se eu tiver uma enzima, um açúcar chamado sacarose, a enzima que participa, não esqueça que a enzima é uma proteína. Então, a enzima que participa da digestão da sacarose é a enzima chamada de sacarase. Ela tem a terminação ase, né? O açúcar do leite, por exemplo. O açúcar do leite é um açúcar chamado de lactose, é um disacarídeo. Nem toda criança tem a felicidade de nascer com um organismo bacana que tem a capacidade de produzir a enzima chamada lactose. Se eu tenho a enzima lactose, toda vez que eu tomo leite, eu consigo digerir a lactose, porque eu tenho a enzima lactase. Mas se eu sou uma criança que tem um problema genético e eu não consigo produzir a lactase, eu não vou conseguir fazer a digestão da lactose. Então isso vai me gerar o quê? Uma série de desconforto, porque eu não conseguindo gerar o processo digestivo da lactose, essa lactose vai passar por um processo de fermentação no meu intestino, produzindo gases, produzindo toxinas que podem provocar lesões na mucosa, no revestimento do intestino, me levando a um quadro de vômito, diarreia, perda de peso e, consequentemente, morte. Isso que eu estou falando para vocês é o que a gente chama de criança que nasceu com intolerância à lactose, por não apresentar a enzima chamada de lactase. Então, assim, ele colocou aqui essa representação, né? Você está vendo aqui embaixo, essa peçazinha encaixando com essa outra aqui, mostrando que cada enzima se liga com o seu substrato adequado. Por exemplo, a maltase ela vai sempre se ligar com o açúcar chamado de maltose. A amilase vai sempre se ligar com um açúcar chamado de amido. A sacarase vai sempre se ligar com um açúcar chamado de sacarose. E assim por diante. Esta relação é chamada de teoria da chave-fechadura. Por que botaram esse nome? Porque toda fechadura tem a sua chave adequada.
Então, toda enzima tem um local de ação adequado. Uma enzima não vai sair por aí reagindo com qualquer substrato. Cada enzima procura o seu substrato adequado. E essa conexão é chamada de teoria da chave fechadura. Beleza? Quais são os fatores que podem contribuir para a ação de uma proteína com ação enzimática? Tem vários fatores. Um deles pode ser, por exemplo, a quantidade de substrato, a quantidade de material e a quantidade de enzima. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Uma pessoa vai para um rodízio de churrasco e chega lá, o rodízio custa R$100 por cabeça, e você pagou R$100. Tinha 4 pessoas na sua mesa, R$400, é muito dinheiro, para comprar aí quase um quarto do boi, né? Pelo menos aí uns 10 quilos de boi dá para comprar. 4 pessoas, cada pessoa não vai comer 2 quilos, sei lá, 3 quilos de carne é meio complicado. Mas aí, se dá, por exemplo, vamos botar aqui 400 quilos, R$400 dá 40 conto um quilo de carne, né? Dá 10 quilos de carne, né? Vai dar 2,5 kg para cada pessoa. Cara, não é todo mundo que consegue comer 2,5 kg de carne, porque carne é difícil de ser digerida. Aí você bota na cabeça o quê? Dei 100 conto, não vou perder meu dinheiro, não. Né? Eu vou comer tudo aqui, nem que eu me arrebente. E aí você come bastante. Você está comendo muita carne. Você está absorvendo muito substrato. Você vai precisar de muita enzima. Mas muita enzima para poder fazer a digestão. Então, se eu comer, por exemplo, um pouquinho de carne, eu vou ter enzima para fazer a digestão. A velocidade dela vai estar bem preguiçosa. Se eu comer mais carne, eu vou ter enzima ainda fazendo a digestão. E a velocidade continua. Mas se eu chegar bem aqui nesse ponto aqui, pessoal, ó, se eu continuar comendo carne, veja que a velocidade da minha enzima aqui ela ficou constante. Ó. Quer dizer, eu não vou mais passar daqui de jeito nenhum, porque o meu limite é esse aqui. Ó. Chegou aqui, já era, não passa mais. Resultado, você tem uma quantidade X e você comeu 10x de carne. X é para fazer digestão de X moléculas de carne. Você comeu 10 moléculas. Então significa dizer que as suas enzimas vão ter atividade até chegar naquela quantidade. Dali o que você comeu não é mais digerido. E o que acontece com essa carne que não é digerida? Ela fica armazenada no teu intestino. Aí tu vem para casa. Quando chega em casa é morrendo. Vontade de vomitar, a barriga doendo, de repente dá diarreia. É um processo de indigestão. O organismo está colocando para fora aquilo que você colocou para dentro, de forma demasiada, e que ele não consegue digerir porque ele não tem enzima na quantidade adequada para digerir tudo aquilo. Então você bota para fora. Seja através de fezes, seja através de vômito. Né? Então, a quantidade de substrato do local onde a enzima vai atuar, essa quantidade ela é importante. É ela que vai definir a ação da enzima. Se essa enzima vai ter uma velocidade satisfatória ou não, ou se vai estacionar. Beleza? O outro gráfico que nós temos aqui mostra a ação de uma enzima que chega no seu limiar máximo, nesse ponto aqui, e depois ela cai. Então, aqui você está usando em questão aqui a temperatura. Olha, uma enzima, para ter velocidade máxima, ela tem que ter a temperatura ótima. Quer dizer, se eu tiver temperatura de menos, a enzima não tem velocidade máxima. Olha onde é que fica a velocidade dela, bem aqui. Ó. Se eu aumentar mais a temperatura, a velocidade dela fica bem aqui. Ó. E ela só vai chegar no máximo quando eu chegar nessa temperatura aqui. Ó. Aí a minha enzima está funcionando a todo vapor. Qual seria essa temperatura aqui? Para uma pessoa, um ser humano normal, seria uma temperatura de, no máximo, estourando, 37 graus. No máximo. O ideal seria 35, 36,5. E se eu tiver uma temperatura de 33 graus, é muito baixo. Você está morrendo, você está com com hipotermia. A velocidade está bem aqui. Se a temperatura cair para 20 graus, 22 graus, dificilmente você consegue escapar. E se a temperatura subir, aqui está dando, você disse que aqui no meio está dando 37, se ela vier para 38. É aqui assim, ó. Essa semana eu tive uma febrezinha de 38,2. Eu simplesmente não tinha vontade de comer, nem de me levantar. A única coisa que eu ainda empurrei para o lado de dentro foi água. Porque você sente sede, né? Quando está com febre, porque a temperatura aumenta, você perde água. E era a temperatura aumentando. E no dia seguinte, porque eu tomei a vacina da Covid, né? Aí eu tomei a vacina e senti a rebordosa, foi violenta. Foi para 38,2. E de manhã eu amanheci com 37. Aí depois ela desapareceu. Foi só uma noite e um pedacinho da manhã. A temperatura voltou para cá, para 36,5, 35 eu fiquei normal.
Mas com temperatura de 37, tá nesse ponto aqui, ó. 37 tá bem aqui. Se aqui é 37, aliás, 38, né? 38 tá bem aqui, ó. 38 significa dizer que a temperatura é muito alta, minha enzima já está perdendo velocidade. Ó. Se eu traçar um plano, onde é que vem da velocidade? Vem aqui, ó. Está baixando. E se essa febre pulasse para 39? 39, se eu traçar aqui, a minha enzima já vai estar bem aqui, ó, perdendo velocidade. Se a febre continuar aumentando, o que está acontecendo? Suas enzimas estão perdendo velocidade, até você morrer. Quer dizer que uma febre pode matar uma pessoa? Pode ser. E por que o organismo desenvolve febre, se a febre pode matar? A febre é um mecanismo de defesa do organismo. Ele eleva a temperatura para evitar que, por exemplo, bactérias que estejam no seu corpo se multipliquem rapidamente. Porque se a gente ficar com a temperatura de 36, 35, 36,5, que é o normal, as bactérias se reproduzem rapidinho e nos mataria rapidinho. Já quando a temperatura sobe para 38, 39, a velocidade de reprodução das bactérias diminui. Isso não é bom para as bactérias, é bom para a gente, né? Elas não se multiplicando, você não vai morrer. Mas em contrapartida, se não houver um controle do seu aumento de temperatura, você pode morrer. Certo? Variações bruscas de temperatura podem levar o indivíduo à morte. Além do substrato, além da temperatura, tem mais alguma coisa que possa limitar a ação de uma enzima? Tem, pessoal. pH, né? Aqui, ó, pH, potencial de hidrogênio. A escala de pH, ela funciona, vou fazer bem aqui em cima para vocês entenderem. A escala de pH é uma escala que vai de 0, passa pelo 7, ela vai aumentando, né, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ela vai até 14, a escala de pH. Se eu medir o pH de uma substância, por exemplo, de um refrigerante, se o pH do refrigerante der isso aqui, pH igual a 5. O pH dele está onde? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. O pH dele está bem aqui. 5. Certo? Ó, se o pH der 7, é neutro. Se ele começar a baixar para 6, para 5, para 4, para 3, à medida que ele caminha para cá, a substância vai ficando cada vez mais ácida. E se o pH aumentar para cá, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, o pH aumentando para cá, ele vai ficar básico. Certo? Então, para a esquerda fica ácido, para a direita fica básico, e 7 no meio é neutro. E por que tem essa variação? Porque cada enzima funciona bem num pH adequado. Por exemplo, a pepsina é uma enzima que atua no estômago, ela trabalha muito bem em pH baixo. A ptialina é uma enzima que atua na boca, ela atua muito bem aqui próximo do 7. A tripsina é uma enzima que atua no intestino, e ela trabalha muito bem em pH 10. pH 10 é um pH que está mais ou menos bem por aqui, nesse ponto aqui, pH básico, né? E é básico. Está caminhando para 14, né? A ptialina está aqui em torno de 7, é um pH neutro. E a pepsina está aqui no 3. Em 3, ó, tendendo para cá, vai ficando ácido. Então, cada enzima atua num local adequado. Quer dizer que se eu pegar uma enzima que atua muito bem num pH ácido e colocar uma substância básica, o que acontece com essa enzima? Ela perde atividade. Sem enzima não tem catálise de reações. Sem reações não tem função metabólica. Você morre. Tá? Bom, com isso aí a gente termina a nossa aula sobre proteínas. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal. A gente se vê por aí.